Olá, Amazonas! Estamos aqui, para dar início ao nosso ano letivo de matemática para as turmas de 8º ano do ensino fundamental. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão. Vamos dar início ao nosso conteúdo, lembrando-vos que, nesse nosso primeiro momento, nós estaremos fazendo uma revisão dos tópicos mais importantes que serão indispensáveis para nós darmos continuidade ao nosso curso acadêmico aqui no 8º ano, no 9º, no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Beleza? Então, vamos à nossa aula. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar aqui a primeira parte do estudo da geometria. E vamos começar falando sobre os entes primitivos da geometria, que são ponto, reta e plano. Beleza? Então, nós temos aqui a definição, fundamentos da geometria, ponto, reta e plano. Então, a introdução, Por meio, da atenta observação do mundo natural que o cerca, o homem descobriu uma grande variedade de formas. Então, nós temos aqui a imagem da nossa galáxia aqui, da nossa Via Láctea, dentro do universo. Algumas dessas formas apresentadas na natureza, com regras e princípios de organização bem definidos e regulares, é a forma geométrica, presente nas plantas, nas casas das abelhas, os alvéolos das colmeias, nas conchas do mar e também nos desenhos rupestres presentes nas cavernas. Então, nós temos aqui a representação de um desenho rupestre, encontrado numa caverna. A gente observa aqui a questão, isso é o único que a gente consegue ver se as formas não estão bem definidas, mas observe que existe aí uma proporção em relação aos animais e os homens, a sua devida proporção, Aí a gente tem a ideia do tamanho que os animais possuíam em relação à altura do caçador que está ali ao lado do desenho do animal. Então, o que é geometria? A geometria é um ramo da matemática que estuda as propriedades das figuras planas ou bidimensionais e das figuras que possuem volume. No caso, as figuras são chamadas aí, nesse caso, das que possuem 3 dimensões, que é a altura, largura e comprimento, elas são chamadas de tridimensionais. Então, nós temos aqui a imagem de uma samambaia, e a gente observa a disposição das folhas, O pessoal aí de botânica, de biologia, pode até me corrigir se eu definir aqui algum termo técnico errado, mas nós temos aqui uma folha composta, ímpar empinada. Por quê? Porque o número de folhas primárias aqui que saem do talo principal é ímpar, A gente observa que a disposição das folhas, elas são alternadas, E ela termina numa única folha lá na ponta, Então, o número aqui, ela vai obedecer a um padrão. Todas as folhas dessa planta aqui, em específico, vão ter esse mesmo comportamento, essa mesma disposição de folhas. E ao outro lado, nós temos aqui a imagem de uma abelha, construindo aí a sua colmeia, e a gente pode observar que a estrutura em que é depositado o mel, que serve de alimento aí para as operárias, ele tem um formato bastante curioso, Ele tem a forma hexagonal. Não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de observar em calçadas, Que ele tem os ladrilhos, que formam as calçadas. Podem observar que eles têm esse formato aqui. Não está muito perfeito, Mas o formato é aqui, Uma figura regular com 6 lados iguais. Então, tanto as abelhas, como as vespas, morimbundos, quando constroem as suas colmeias, seus ninhos, elas utilizam esse formato para construir os seus alvéolos. Por quê?
nesse caso aqui, essa figura aqui, hexagonal, ela permite que os insetos construam o maior número de alvéolos, economizando a maior quantidade de matéria-prima. No caso das abelhas, esses alvéolos são construídos com cera. Então, para otimizar o espaço e a matéria-prima, a forma utilizada é o hexágono. Se usássemos as paredes, se elas usassem as paredes circulares, haveriam espaços vazios, né? Porque não haveria um ajuste entre as figuras. Então, se nós prestarmos atenção em muitos fenômenos da natureza, nós vamos observar a presença da geometria, certo? Então, vamos acompanhar agora o nosso vídeo para que a gente tenha uma ideia mais acertada desses três entes primitivos. Então, me acompanhe no vídeo, por favor. Ponto. Podemos definir como um encontro em duas retas, ou a menor representação geométrica no plano. Reta pode ser definida como o deslocamento de um ponto. Plano, por sua vez, pode ser definido como o deslocamento de uma reta. Pois bem, como vocês puderam acompanhar no vídeo, aí, esses três entes primitivos da geometria é o beabá básico para o estudo da mesma. Então vamos reforçar essas definições aí na cartela. Como parte dos fundamentos da geometria, né, nós temos aqui nossos três entes primitivos que serão muito utilizados. É muito importante que a gente se aproprie dessas definições, porque delas está todo o alicerce do estudo da geometria. Então, o primeiro ente primitivo é o ponto. Podemos dizer que é a base de toda a geometria. Ele não tem dimensões, ou seja, altura, largura e comprimento. Certo? Então, o ponto, ele está para a geometria, assim como a célula está, né, para a biologia, né? É a unidade morfológica da geometria, é o ponto. É a partir dele que nós vamos construir todos os outros conceitos, beleza? Então vamos agora para o nosso próximo ente primitivo. O nosso próximo ponto, o nosso próximo ente primitivo aqui, né, é a reta. De acordo com o vídeo, né, é o prolongamento de um ponto. Ou seja, o deslocamento de um ponto. Ele não tem início nem fim. Aí foi dado um exemplo figurado da situação, como uma definição, como um exemplo de reta, a linha no horizonte, né? A linha do horizonte. Nós poderíamos também definir, né, a reta como o conjunto de infinitos pontos. Você pega e observa a reta real, a reta composta pelos números, né? Nós pegarmos a ideia dos números reais, né, vai ser estudado mais à frente, você vai observar que dentro daquela reta, você vai observar a presença de infinitos números. Mais tarde vocês vão ver com mais detalhe, né, que por menor que seja a distância entre esses dois números, sempre haverá a possibilidade de se inserir mais um outro número. Então poderemos considerar a reta aí, no caso, o conjunto da união de infinitos pontos. Seria a melhor definição aí para esse ente primitivo. Perfeito? Pois bem, vamos para o nosso próximo ente primitivo. Plano. É o prolongamento de uma reta. Por exemplo, a superfície de uma mesa. Então, nós estamos dando aqui um exemplo figurado da situação, já como o plano é o prolongamento de uma reta, ele também não vai ter início nem fim. Perfeito? Nós poderíamos também considerar aí, da mesma forma que nós consideramos a definição de reta como uma construção geométrica, um ente primitivo composto por infinitos pontos,
nós também podemos dizer que o plano é constituído pelo conjunto de infinitas retas, né? Quando nós pegamos, ajustamos as retas umas às outras, né? Nós vamos formando um plano, sendo que, assim como na reta, né? Sempre entre dois pontos existirá uma infinidade de outros pontos dentro daquele intervalo. A mesma coisa, a mesma linha de raciocínio vai funcionar para o plano. Perfeito? Vamos para a nossa próxima cartela. Em outras palavras, podemos afirmar que o ponto é a menor unidade geométrica, né? É a unidade, vamos dizer assim, a unidade morfológica geométrica, né? E o ponto, consequentemente, ele não possui dimensão. Perfeito? E quando nós fazemos o prolongamento desse ponto, nós vamos obter uma reta. Sempre lembrando que, no caso que a gente está usando aqui uma ideia de deslocamento, para que não fiquem espaços vazios como está ocorrendo aqui, né? A gente observa aqui que existe. Lembrando que, se é um conjunto de infinitos pontos, sempre vai existir um outro ponto entre dois pontos dados. Infinitos, para falar a verdade. Então, o que é uma reta, no caso aí? Nós estamos considerando como prolongamento do ponto e também pode ser definido como a união e o conjunto de infinitos pontos. Por sua vez, quando nós fazemos o prolongamento e o deslocamento de uma reta, o que nós vamos obter? Nós vamos obter o plano. Perfeito? Então, tudo se dá início a partir do ponto. Que é a unidade morfológica, é a menor unidade, né, da geometria. Quando nós fazemos o prolongamento desse ponto, nós obtemos o quê? Uma reta. E, por sua vez, quando fizemos o prolongamento da reta, nós obtemos o plano. Correto? Perfeito. E nós temos aqui a representação na matemática desses três entes primitivos. Observando que cada um deles possui uma representação padrão. Isso daí não muda, tá, pessoal? Sempre essas representações devem seguir essa ordem padrão. Isso é muito importante que a gente se lembre. Então, temos aqui, para o ponto, usa-se letras maiúsculas. Por exemplo, A, B, C, D, M, do nosso alfabeto. Então, nós temos aqui o exemplo, ponto P. Nesse ponto P aqui, esse ponto, no caso, está sendo representado pela letra P maiúscula do nosso alfabeto. As retas. As retas, né, por sua vez, são representadas por letras minúsculas também do nosso alfabeto. Então, nós temos aqui, exemplo, né, poderíamos ter A, B, C, D, R, S, etc, etc. Então, como é que fica isso daqui? Nós temos a reta, né? E no caso aqui, nós teríamos uma representação minúscula, tá? Letra S. Para o plano, a representação dele é feita por letras gregas minúsculas, tá? Do alfabeto grego. Então, nós temos aqui o exemplo. Alfa, beta, gama, delta, tá? Sempre letras minúsculas do alfabeto grego, perfeito? Então, só revisando. O ponto, ele é representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. A reta é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. E o plano é representado por letras, né, minúsculas do alfabeto grego. Perfeito? Pois bem, agora que vocês tomaram posse, né, dessa revisão aí, desse conhecimento aí, vamos ver o que nos aguarda para a nossa dinâmica local interativa.
Dinâmica local interativa, né? Geralmente nós abreviamos esse tema aí como DLI. Então, quando eu falar DLI, vocês associam já com a dinâmica local interativa. Então, o que ela diz aí? Atribua os conceitos de ponto, reta ou plano a cada uma das situações a seguir. Letra A. A marca da ponta de um lápis no papel. Letra B. O piso da sala de aula. Letra C. A cabeça de um alfinete. Letra D. Uma corda de violão bem esticada. Letra E. Um grão de areia. Letra F. Um campo de futebol. Beleza? Então, tenham todos aí uma boa atividade. Nos vemos daqui a pouco na nossa interatividade. Bom trabalho a todos.
estamos de volta agora para a correção da nossa DLI. Então, espero que todos aí tenham desenvolvido de forma correta. Vamos aí acompanhar a correção da cartela. Então, comigo. Dinâmica local interativa. Então, atribua os conceitos de ponto, reta ou plano a cada uma das situações a seguir. Primeira situação, na letra A, temos o seguinte: a marca da ponta de um lápis no papel. Então, essa situação aí nos dá a ideia de que ente primitivo? Dá a ideia de ponto. Na letra B, a situação é a seguinte: o piso da sala de aula. Então, essa situação dá a ideia de que ente primitivo, né? O piso, né, é uma estrutura plana. Então, essa situação associa-se a um plano. Na letra C, a situação é a seguinte: a cabeça de um alfinete. Então, essa situação nos dá a ideia, né, de associação a que ente primitivo? Ao ponto. Na letra D, nós temos aí a seguinte situação: uma corda de violão bem esticada. Então, essa situação aí nos associa a que ente primitivo? Nos associa a uma reta. Na letra E, nós temos o seguinte: a situação é um grão de areia. Então, nós vamos imaginar aqui um grão de areia na praia. Esse grão de areia aí, podemos associá-lo a que ente primitivo? A um ponto. Na letra F, a situação é a seguinte: um campo de futebol. Então, essa situação aí nós podemos associar a quê? A um plano. Então, só para reforçar aqui, que é importante também que se diga aqui, nós podemos representar cada ente primitivo desse de uma forma específica, padrão, né? O ponto nós poderíamos representar com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. O piso da sala de aula, que é um plano, dá uma ideia de plano, é representado por uma letra minúscula do alfabeto grego. Na letra C, a cabeça de um alfinete pode ser associada ao ponto, né? E o ponto é representado por uma letra maiúscula do alfabeto. Na letra D, a corda de violão bem esticada pode ser associada a uma reta. E uma reta é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. O próximo ente primitivo é um grão de areia, que nós o associamos a um ponto. E o ponto representa-se com uma letra maiúscula do alfabeto. E na letra F, o nosso campo de futebol, que nós associamos ao plano, nós o representamos por uma letra minúscula do alfabeto grego. Então, vamos dar uma olhada aqui, uma conferida no nosso gabarito. As respostas, né? Letra A, nós temos o ponto. Letra B, o plano. Letra C, um ponto. Letra D, uma reta. Na letra E, um ponto. E na letra F, o plano. Perfeito, pessoal? Portanto, eis aí a correção da nossa DLI. Espero ter a oportunidade em breve de revê-los de novo. Então, até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.